em relação a metástases coloretais. A gente tem o prazer aqui de receber o doutor Gil, Roberto Gil, grande amigo. Eu considero ainda um staff do INCA, mesmo que ele tenha escrito aqui no currículo dele, que é um ex-staff, mas sempre vai ser um staff aqui do INCA, um grande amigo. Então, um currículo extenso, é membro da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, membro da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, membro da Sociedade Europeia de Oncologia Clínica, membro da Sociedade Asiática, essa asiática clínica, foi ex-presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica também, no staff do INCA, e é médico da Oncoclínica, Centro de Tratamento Oncológico. Então, ele é nosso apresentador, ele teve a gentileza de convidar, e o Alexandre aceitou o convite, o Alexandre Giacomo, que também tem um currículo vastíssimo, é um oncologista clínico da parte gastrointestinal da Oncoclínica, é membro da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica também, membro da Sociedade Americana e da Asiática também, de Oncologia Clínica, estou brincando, da Asiática, doutor em Ciências pela USP e tem pós-doutorado em Oncologia Gastrointestinal no MD Anderson. Alexandre, você me escuta? Eu esqueci alguma coisa, Alexandre? Alexandre? Te escuto super bem. Tá. Tranquilo, obrigado pelo convite, Gil, obrigado, Rinaldo. À disposição. Alexandre, é um prazer enorme tê-lo aqui, tá? E sinta-se em casa aqui. E também tem o Alexandre Paladino. O Alexandre Paladino dispensa apresentações, é um grande amigo também, oncologista clínico, é o chefe da Oncologia Clínica aqui no INCA, é oncologista do grupo Oncoclínicas também, e está como debatedor. Depois nós temos os casos clínicos, vocês ficam convidados a continuar vendo os casos clínicos, se tiverem tempo também, às vezes tem compromisso, não podem, a gente vai entender. Gil, você fica à vontade, me diz quando eu preciso passar aqui os slides, tá bom? Pode passar. A primeira ideia que a gente teve não foi de fazer uma revisão toda de o que aconteceu de estágio 4 em coloretal, mas passe o primeiro slide, por favor, Reinaldo, pode passar. A gente pegou esse estudo particularmente, que eu acho que é um estudo bem provocativo dentro da nossa área, dentro da nossa vivência, do grupo japonês, e ele avaliou o impacto que a quimioterapia teria nos pacientes com ressecção R0 de metástases hepáticas. Qual é a contribuição que a gente teria com isso? Próximo. A gente tem um background disso, que a gente já vê, que é o fato que hoje a gente sabe que a ressecção das metástases é a única possibilidade que você tem de curar alguns pacientes e de você aumentar a sobrevida dos pacientes com doença metastática. E a gente se baseia no fato que a quimioterapia associada à cirurgia ela poderia diminuir o risco de recidiva, e o trabalho que norteia fundamentalmente isso é o estudo EPOC, né, o estudo RTC, que comparava FOLFOX peri-operatória, 6 ciclos depois. Pode passar o próximo, por favor? A gente sabe que o FOLFOX, embora ele tenha um aumento de sobrevida livre de progressão, ele na verdade, foi um estudo que no intent to treat ele não foi positivo, mas quando analisou as análises per protocolo, a gente viu que ele era positivo para a sobrevida livre de progressão, ele não teve impacto na sobrevida global. Então, isso já chamou a atenção de algumas pessoas, e a gente, em função disso, o próximo, por favor. Próximo, o grupo japonês resolveu fazer um estudo em dia. No momento de fase 2, ele ia ao compliance e depois ele avaliava a efetividade da opinião. Próximo, por favor. O endpoint primário do estudo fase 2 era o compliance, para saber, depois de 9 ciclos, a gente sabe que o FOLFOX tem uma toxicidade cumulativa, quanto de compliance eles poderiam ter, mas o objetivo primário do estudo fase 3 era disease-free survival, quer dizer, sobrevida livre de recidiva, né? E eles consideravam recidiva de qualquer causa, recorrência, segunda malignidade também. E, como objetivos secundários, sobrevida global, incidência de efeitos adversos e padrão de recorrência que os pacientes teriam. O
Próximo, por favor. Pode. Daí a gente tinha, então, randomizado 300 pacientes, 150 em cada braço, e já chama atenção aqui, nesse diagrama, o grande número de pacientes que interromperam a quimioterapia por efeitos adversos. A gente vê 26 interromperam por efeitos adversos e 15 recusaram devido aos efeitos adversos, só 91 completaram a quimioterapia, que já é um número expressivo. Próximo, por favor. As características dos pacientes. Os pacientes tinham um número pequeno de linfonodos, que a gente sabe, eles analisaram e estratificaram, eu acho que pulou um, não. Deixa eu só ver aqui Não, mas tudo bem, pode ver. Então, os pacientes, eles tinham que ter necessariamente algumas características. Eles tinham que ter sido pacientes R0, ou PS1, quer dizer, ou 0, não podia ser PS2, pacientes que não tinham sido expostos previamente ao oxaliplatina, quer dizer, aqueles pacientes com metástases metacrônicas que entrassem no estudo não poderiam ter feito anteriormente oxaliplatina na sua adjuvância. E eles eram estratificados por instituição também. Eles pegaram também e analisaram pacientes quanto ao número de linfonodos, quer dizer, você tinha que ter análise da retirada do tumor primário, e a gente vê que o maior número de pacientes tinham até 3 linfonodos. O próximo, por favor, eram pacientes de tumor de cólon, a maioria, óbvio, né? A maior parte dos pacientes, 56%, um pouco maior, de metástases sincrônicas, pacientes de bom prognóstico, né? Até 3 lesões hepáticas e com o diâmetro menor do que 5 centímetros. Então, é um grupo de pacientes de bom prognóstico. Próximo, por favor. A gente vê que o compliance chama atenção aqui. A gente vê que no estudo fase 2, só 36% completaram 9 ciclos de tratamento. Esse é um número muito abaixo do que a gente vê habitualmente. A gente consegue fazer muito mais do que isso. Eles fizeram um adendo no protocolo, revisaram o protocolo, tiraram bolos e eles conseguiram compliance de 61% no fase 2, quando eles fizeram, e no fase 3 de 65%. Mas a gente vê que houve uma redução de dose bastante expressiva, de 65%, 75%, e um adiamento de ciclo também de quase 90% nos braços. Quer dizer, então, uma tolerância muito ruim à quimioterapia. Pior, a gente sabe que o Volvox é tóxico, mas é um perfil de compliance bastante ruim, que é um dado desse trabalho. Eu não sei se a cirurgia da metástase hepática induziria uma pior tolerância da quimioterapia. É uma coisa que a gente vê um pouco menos na nossa prática. O próximo. E a gente chama atenção também que a toxicidade mais presente foi a neutropenia. Ele não cita aqui no trabalho trombocitopenia. Essa, sim, para a gente é um problema. A gente sabe que a oxaliplatina, à medida que você faz o tratamento, você tem um desenvolvimento de doença sinusoidal, você leva a um aumento do baço, o baço faz sequestro dos leucócitos, e principalmente das plaquetas, e você acaba dando trombocitopenia, que te leva, às vezes, a ter que adiar o tratamento, e a gente no INCA aí tem alguma experiência com embolização esplênica com bons resultados. Mas chama atenção aqui, porque a neutropenia você pode usar fator de crescimento, mas foi um fator de tolerância ruim à quimioterapia. A neuropatia, obviamente que ela é cumulativa também, se você projeta 12 ciclos você vai ter problema, você também é um outro fator. O próximo, por favor. Na análise que a gente tem do trabalho, a gente vê que ele foi um trabalho positivo. A sobrevida livre de progressão foi maior, significativamente maior, no braço que você fez a quimioterapia. Isso, sem dúvida nenhuma, torna o trabalho positivo. Entretanto, o próximo, por favor. Próximo. Na análise da sobrevida global, um endpoint secundário, não houve nenhum benefício. Na verdade, até se a gente comparar as curvas, o braço da quimioterapia ficou abaixo do braço da cirurgia. Quer dizer, a gente não teve impacto na sobrevida global. Isso é um dado significativo. Próximo, por favor.
O padrão de recorrência, quando a gente faz a quimioterapia, também se modifica. Se a gente olhar o braço da cirurgia, a gente percebe que a gente tem a recorrência maior no fígado e menor recorrência extrahepática. E quando a gente faz a quimioterapia, esse padrão modifica. A gente passa a ter ainda recidiva hepática, mas em menor número, mais recidiva pulmonar e doença extrahepática. Então, se a gente faz a quimioterapia, talvez o nosso acompanhamento tenha que ser de buscar também metástase extrahepática nesse paciente que a gente fez a quimioterapia. O próximo, por favor. Análise de subgrupo para sobrevida global, pulou a sobrevida, da sobrevida global, a gente vê, aqui está a sobrevida global, já entrou direto aqui, não tinha movimento, tem um anterior de sobrevida livre de recorrência, que todo o grupo favoreceu, favoreceu abraço da quimioterapia, menos os pacientes com cólon direito. Na sobrevida global, todos os grupos houve um favorecimento só da cirurgia isolada. Então, isso é uma coisa que chama atenção para a gente, o não impacta a sobrevida. O próximo, por favor. Ele sumariza, isso é do autor, dizendo que eles tiveram... o N4Fox teve um compliance que ele considerou razoável, com neutropenia como o fator, que a quimioterapia adjuvante depois aumentou, modificou o padrão de doença, mas que, embora ele tenha atingido o endpoint primário, ele não teve impacto na sobrevida global. Próximo. Próximo, Reinaldo. Como é que ele interpreta isso, né? Ele acha que tem alguns fatores que podem ter contribuído para essa não correlação entre sobrevida livre de progressão e sobrevida global. Um que ele chama atenção é que quando você faz a quimioterapia, a doença sinusoidal poderia dificultar a interpretação da imagem, levando que você não fizesse o diagnóstico de recidivas pequenas, porque o fígado estando alterado na sua homogeneidade, ele não deixaria você fazer o diagnóstico, e você então interpretaria o paciente como não tendo recidiva quando ele tem. O próximo, por favor. Outra coisa que ele chama atenção é o baixo compliance que você teve nesse estudo. Então, a gente olha que o compliance foi discreto, isso fez com que você não tivesse o benefício da quimioterapia na sobrevida global, porque a longo prazo você perderia aquele pequeno benefício que o paciente não completou a estratégia de tratamento, você não conseguiu evitar a diminuição da micrometástase. Próximo, por favor. Outro fator que ele chama atenção é que nos pacientes que você fez a quimioterapia, o teu tratamento, depois, quando ele teve a recidiva, quer dizer, quando ele recaiu depois da tua cirurgia e da quimioterapia, você usou menos oxaliplatina. Depende, o paciente pode ter tido uma toxicidade cumulativa de neutropenia ou de neuropatia, mas você usando menos uma droga do que você usou no braço que você não tinha feito previamente a quimioterapia, faz com que você tenha um desbalanceamento, e o fato de você estar omitindo uma linha de tratamento pode diminuir a sobrevida dos pacientes. Próximo, por favor. E, finalmente, um dado que é interessante é que quando você faz a quimioterapia, imediatamente depois da cirurgia, você pode promover uma seleção de células. E a sua sobrevida que você tem depois dessa recaída, quando você fez o tratamento, ela é inferior no grupo que você fez a quimioterapia. Talvez você promova uma seleção de células e esse tumor, na sua recidiva, seja menos sensível e povoado de células resistentes mais agressivas. Então, são interpretações que o autor do trabalho apresentou para justificar a não correlação entre sobrevida livre de progressão e sobrevida global. Próximo. Ele conclui dizendo que não houve essa correlação, que embora o FOLFOX adjuvante diminua as recidivas, eles não parecem ser benéficas porque não conseguiu atingir o benefício secundário de sobrevida global. Esse estudo foi discutido, próximo, por favor. E na discussão,
algumas questões foram levantadas. A primeira dela é que quando você faz o cálculo amostral, eram 300 pacientes, esse cálculo amostral não era para mostrar impacto na sobrevida global, mas para mostrar o impacto na sobrevida livre de progressão. A gente sabe que o tamanho da amostra é um dado significativo para a gente ter aí. E segundo, que você excluiu pacientes com doença metacrônica que você tinha feito oxaliplatina anteriormente. Isso também pode ser um fator de confusão na interpretação dos dados. Né? A gente também nota que houve uma baixa tolerância à quimioterapia, muito mais do que a gente encontra nos estudos habituais. Isso também é uma possibilidade da gente ter tido um resultado pior aí, nesse resultado que a gente não conseguiu levar aos pacientes a quimioterapia que a gente queria. E a terceira coisa é que a gente também teve uma alteração no estudo pós-recidiva depois que a gente teve, entendeu? Por persistência de neuropatia e citopenia. A gente sabe que, passados 6 meses, atualmente você já tem uma queda de tempo. Se você aumentou a sobrevida livre de progressão, você deveria ter conseguido utilizar mais oxaliplatina posteriormente, mas eles não conseguiram utilizar. Então, é um outro fator que também vem para confundir o resultado. Próximo, por favor. Uma coisa importante que ele coloca, que obviamente quando você faz a quimioterapia, depois de ter feito uma ressecção R0, teu objetivo é tentar curar esse paciente. Mas a gente não pode esquecer que se você aumenta a sobrevida livre de progressão, isso é um benefício para o paciente. O paciente ficou mais tempo sem tratamento. Você fez o tratamento, permitiu que aquele paciente passasse um tempo maior sem recidiva, esse paciente não ficou em nenhum tratamento sistêmico, isso tem impacto benéfico na qualidade de sobrevida. Então, o fato de você ter a sobrevida global como endpoint, nem sempre na doença metastática é o melhor. Talvez esse intervalo livre de tratamento seja alguma coisa que a gente tenha na cabeça como um fator benéfico. Próximo, por favor. Uma coisa que é importante é que se a gente analisa a literatura, e a gente faz muito, a gente está muito induzido a fazer quimioterapia quando a gente faz a ressecção R0 dos pacientes, mas se a gente pegar aqui, a gente não vai ter nenhum estudo que mostrou benefício de sobrevida global. Todos os estudos tiveram impacto na sobrevida livre de progressão. Então, embora a gente faça com a intenção de tentar curar mais esses pacientes, a gente não conseguiu provar ainda que no estágio 4, o advento da quimioterapia adjuvante, ela torna esses pacientes mais curativos. Certamente a gente pode aumentar a sobrevida de progressão, mas talvez a gente não cure mais os pacientes. Isso é um dado que tem que ficar na cabeça da gente, né? Próximo, por favor. Ele, então, coloca que como a visão dele, do discutidor, do debatedor, de que a sobrevida livre de progressão é um endpoint importante. Você vê que foi uma diferença bastante grande, de 5,1 para 1,5 anos, quer dizer, permitiu que esse paciente ficasse livre de tratamento durante um tempo bastante grande, e para ele, quer dizer, ele acha que, particularmente nos pacientes com metástase sincrônica, ele não tem dúvida de fazer a quimioterapia. Nos pacientes que têm metástases metacrônicas, que aí a gente deveria discutir, nos pacientes que foram expostos previamente ao oxaliplatina, se teria algum benefício a gente fazer, independente do tempo dessa recorrência, algum tipo de quimioterapia. Essa é a posição que outros autores têm também. Eu, particularmente, tenho uma resistência, mesmo que o paciente tenha recorrido 1 ano depois de voltar a fazer quimioterapia, porque eu não sei qual é o benefício que eu estaria oferecendo, mais ainda com esse trabalho. Então, eu acho que é um trabalho bastante provocativo, que faz a gente pensar, particularmente no grupo de fígado. A nossa tendência é indicar quimioterapia depois dos pacientes ressecados R0, como uma forma da gente tentar melhorar a sobrevida livre de progressão ou sobrevida global, mas é um trabalho que, no mínimo, faz a gente pensar, embora, como ele falou, talvez ele não mude a prática em grandes números de pacientes. Próximo, por favor. Ele conclui exatamente falando que você hoje precisa de uma análise de subgrupo. Então eu volto a reiterar no grupo de fígado o que eu falei no grupo de reto. O INCA hoje ele tem que se apropriar
desses biomarcadores moleculares, a gente tem que ter uma visão retrospectiva olhando esses grupos, o que acontece com o RAS mutado, com o RAF, com o ER2, com a estabilidade de microsatélites, qual impacto isso vai ter em análises retrospectivas e provavelmente esses biomarcadores serão de utilidade na definição de estratégias posteriores, mas que hoje o uso da quimioterapia pré-operatória continua sendo utilizado como, primeiro, um teste biológico, a gente fazendo antes, quer dizer, a neoadjuvância permite para a gente selecionar os pacientes que são sensíveis dos não sensíveis e, obviamente, que ninguém discute o papel da quimioterapia como tratamento de conversão, diferente desse grupo de pacientes incluídos nesse trabalho, que, como a gente viu, a maioria tinha menos de 3 metástases e eram pacientes com metástases menores do que 5 centímetros, quer dizer, pacientes onde você poderia fazer a cirurgia upfront sem problema, mas, na realidade, a conversão, eu acho que isso não se discute como um grande ganho que a gente teve, isso não é essa a discussão é realmente em termos de adjuvância naqueles pacientes com metástases pequenas, quais os benefícios que a gente teria. Ele acha que a gente ainda deve fazer e com a estratégia neoadjuvante e não como estratégia adjuvante. Próximo, por favor. Isso, a gente trouxe aqui 4 pôsteres só para ilustrar aqui como é que a gente teve ali, eu achei interessante. O primeiro deles foi um estudo que comparou a sobrevida global como endpoint primário em 5 anos. Eles projetaram uma sobrevida em 5 anos de pacientes com metástases não mais hepática, mas pulmonar. Entendeu? Num braço fazendo observação, num braço fazendo FOLFOX. Os pacientes também não tinham que ser expostos ao oxaliplatina, num desenho muito parecido ao mesmo grupo, no tratamento das lesões hepáticas. Próximo, por favor. Próximo. E quem entrou aqui não mostrou o gráfico, mas eles conseguiram, não está tendo movimento, mas eles conseguiram mostrar aqui que eles tiveram uma sobrevida de 82%, uma sobrevida ali de 56% e um compliance de 79%, com toxicidade manejável, entendeu? Então, ele diz aqui, olha, que o Emifolfox, o mesmo grupo, para metástase pulmonar, ele acha que é possível ser feito, é seguro de ser feito e é efetivo. Então, é estranho, né? Porque a metástase hepática, ele acha que não é seguro fazer. Eu não sei se o paciente com uma cirurgia hepática teria uma tolerância tão pior que dificultaria o tratamento da quimioterapia posterior. Mas na metástase pulmonar, ele acha que deve fazer aqui. Então, é um estudo, no mínimo, curioso entre a localização das metástases de um e de outro, né? E é interessante que no paciente com metástase pulmonar, quando você resseca, a maior parte das recaídas que eles tiveram foi no próprio pulmão, menos a distância e mais no próprio pulmão. Próximo, por favor. Esse é um outro estudo que comparou, porque está sem um movimento, comparou você fazer o tratamento adjuvante com o tratamento neoadjuvante e mostrando que o tratamento neoadjuvante ele é melhor, ele consegue ser melhor do que o tratamento adjuvante. Então, a estratégia do pré-operatório, de você fazer antes, talvez você tratando mais precocemente a micrometase, talvez selecionando melhor o paciente, talvez você garantindo uma compliance maior, faz com que você tenha resultados melhores do que você fazendo a cirurgia upfront e fazendo a quimioterapia depois. É um estudo bem interessante, é um estudo retrospectivo, que está sem um movimento ali. O próximo, por favor. É a conclusão que ele coloca aqui, se é um outro estudo, era um outro estudo que comparava se você deveria fazer ressecção em tumores de cólon direito. A gente sabe que o cólon direito teria um pior prognóstico do que o tumor de cólon esquerdo. Você tem uma sobrevida um pouco pior no cólon direito, era o que está abaixo no gráfico. Mas, quando você fez análise multivariada, você viu que isso se perde. Então, o fato do paciente ter um tumor de cólon direito e metástase hepática ressecável não é uma contraindicação para a ressecção da metástase. Alguns autores colocavam isso, que esse paciente teria um prognóstico muito pior, e isso não acontece. O próximo, por favor. Desculpe, mas não está entrando no movimento para poder mostrar. Eles fizeram a mesma coisa com os pacientes de RAF e também de cólon direito. E eles viram também que aqueles pacientes é um número muito menor,
Quer dizer, para você ter ideia, daqueles pacientes ressecados de cólon, 85% eram no colo esquerdo e 15% eram no colo direito. Quer dizer, você vai ter menos chance de ressecar pacientes de colo direito, mas uma vez que você tem a chance, você deve ressecá-lo. A mesma coisa se ele tem o BRAF mutado ou wild-type. Se ele tem, entendeu? Embora ele tenha uma sobrevida pior, você deve ressecá-lo, independente dele ser um BRAF mutado, dele ser um tumor de cólon direito. Quer dizer, a chance cirúrgica de ressecção de metástase deve levar o cirurgião a ressecar a metástase, independente dessas características, elas não seriam suficientes para não operar. A conclusão, esse é o último slide. A conclusão que eu tiro ali é que a gente hoje, embora a gente tenha na cabeça de fazer a quimioterapia associada à cirurgia, a gente deve selecionar alguns pacientes que talvez o impacto não seja maior. A gente tem que se preocupar com aquela questão, principalmente da seleção de células nesse paciente posterior, mas que hoje, de forma geral, esses estudos, embora apresentados na sessão plenária, com a conclusão do autor de que a gente não deveria fazer quimioterapia após ressecção de metástase hepática, quer dizer, esperar a recidiva e aí tratar o paciente, eu acho que não é uma prática e que a prática melhor talvez seja a neoadjuvância, o tratamento pré-operatório e não o tratamento adjuvante. Essa é a minha interpretação, mas para isso eu convidei o Paladino e o Alexandre para ver a opinião deles, como esse trabalho impactou aí para eles. Entendeu? E aí, Reinaldo, passa a palavra para você convidar aí. Obrigado, Gil. Esse é um assunto basicamente bom para o tempo, mas não. Fala que ele tem um assunto de não ter feito a cirurgia mesmo. Né? Mas esse trabalho, Gil, a impressão que dá é que ele mais confunde, ou pelo menos não traz tanta informação nova do que traz dúvida. Né? O que a gente observa no trabalho de Norman é basicamente a mesma coisa. Então, eu perguntaria para o Alexandre em que esse trabalho, em que esse trabalho poderia mudar a prática clínica. Eu acho que é a questão que o Gil colocou na fala dele. Bom dia, Rinaldo. Bom dia, Gil. Obrigado pelo convite, viu, Gil? Paladino, grande colega. Eu estou bem acompanhado com os mestres aqui, Rinaldo. Desculpa, falhou um pouquinho. Você me perguntou sobre quais trabalhos modificaram a prática clínica? Não, na verdade, se esse trabalho traz um resultado muito similar ao trabalho do Norman, só muda a ordem da quimioterapia. E esse trabalho Norman, na verdade, é um trabalho que é muito controverso, que algumas pessoas criticam, não usam. Né? Por exemplo, o Angélica, que é um cirurgião lá do é um cara que sempre fala contra isso, de você usar quimioterapia nesse sentido. Né? Então, eu perguntei para você em que esse trabalho que o Gil apresentou muda a tua visão da prática clínica, se é que muda em alguma forma. Olha, eu te confesso que não mudou, não, sabe, o conceito do que... Eu particularmente, quem sou eu, mas que eu já tinha, mas que eu acredito que a maior parte da comunidade oncológica também tinha sobre essa temática. Eu vou fazer só alguns breves comentários desse estudo particularmente. Do ponto de vista do desenho dele, ele obviamente ele está muito bem desenhado, no entanto, ele analisa cenários clínicos distintos numa mesma situação. Particularmente, o cenário clínico da doença sincrônica e da doença metacrônica, apesar dele ter incluído, são situações em que eu acredito que o benefício seria muito discutível em ambas as situações e diferente. No entanto, ele engloba como numa mesma situação clínica. É importante a gente levar isso em consideração. O próprio debatedor colocou isso também nas suas considerações. Uma coisa que eu senti falta, logo na apresentação dos grupos, ele não fez a gente não sabe se a lateralidade foi bem distribuída, bem balanceada entre os grupos. Ele dividiu, por exemplo, como cólon e reto. Então, por exemplo, os tumores de sigmoide, por exemplo, estão classificados ali como cólon, obviamente. E a gente sabe do valor prognóstico da lateralidade, portanto,
pode haver um desequilíbrio entre os grupos de tratamento com relação à lateralidade, e isso está impactando no nosso resultado. Da mesma maneira, ele também não apresentou características sobre porcentagem de mutação RAS e RAF com relação aos grupos dele. Principalmente pós-hepatectomia, os estudos demonstram que a mutação RAS e BRAF são variáveis prognósticas muito importantes, principalmente depois da hepatectomia. Isso também não está demonstrado para a gente se isso foi bem balanceado, pode até ser que sim. E uma outra consideração, isso também não é uma unanimidade entre os grupos, nos principais câncer centers do mundo, mas os pacientes não fizeram um PET-CT pré-operatório, poderia ter uma porcentagem desses pacientes com metástase extra-hepática que não foram diagnosticados antes do trabalho. Né? Do ponto de vista de endpoint primário, nesse contexto, e câncer coloretal se tornando cada vez mais uma doença crônica, a sobrevida livre de recaída se torna, de fato, o endpoint mais apropriado. E para isso que o estudo foi desenhado do ponto de vista de desenho de erro tipo 1, erro tipo 2 e cálculo de tamanho amostral. Né? Uma coisa que me chamou a atenção, coisa importante da bioestatística, que eu vi que o debatedor também não comentou, como é que a gente vai saber a sobrevida de uma população que não morreu? Né? Então, assim, dos 300 pacientes, apenas 70 morreram quando ele analisou os dados, ou seja, 23% só da população morreu. Claro que aqueles que já morreram a gente não vai ter diferença, e a grande maior parte dos pacientes que faleceram no estudo dele foram pacientes da fase 1 e da fase 2 do trabalho, mas tem 77% da população ainda dele para ter evento. Isso pode mudar muito o hazard ratio dele. Portanto, na minha opinião, modesta opinião, eu acho os dados de sobrevida global desse estudo imaturos ainda, para a gente ter uma conclusão mais definitiva. Acho que dificilmente, pelo início da curva dele, ele vai apresentar, por exemplo, superioridade do braço químio. Mas a gente pode até ver pelos intervalos de confiança no forest plot de sobrevida global comparados com o DFS, como que eles estão muito mais amplos, mostrando como que a gente ainda tem muito pouco evento de óbito ainda nesse estudo. E outro ponto, a primeira fase do estudo dele teve um compliance muito ruim, mas muito. E na hora que ele coloca a curva de sobrevida global só da primeira fase do estudo dele, o braço de quimioterapia foi muito mal do ponto de vista de sobrevida global. Ele está com fases do estudo dele muito, muito distintas do ponto de vista de resultado. Portanto, eu não considero, nesse estudo particularmente, os dados de sobrevida global tão refinados assim para que a gente mude a nossa prática clínica. Né? Eu concordo plenamente com o Gil, com o que ele comentou. Acho que o cenário da quimioterapia perioperatória, ele não só tem um racional biológico mais importante, como eu acredito até, acho muito interessante, apesar de não ter estudos randomizados sobre esse assunto, acho muito interessante os dados de bevacizumab pré-operatório com FOLFOX. O bevacizumab, a gente sabe disso, ele é um hepatoprotetor. As alterações na arquitetura hepática secundárias à oxaliplatina e irinotecano, a gente já sabe do NASH e da oclusão sinusoidal da oxaliplatina, e os trabalhos que analisaram as peças cirúrgicas pós-adição de bevacizumab mostram que há uma menor incidência das alterações de arquitetura hepática quando você usa o bevacizumab pré-operatório, além do fato da gente aumentar a taxa de resposta patológica completa, também quando a gente associa o bevacizumab. Isso foi até uma meta-análise que o nosso grupo fez recentemente, a gente apresentou no ASCO-GI. Portanto, acho o cenário de quimioterapia pré-operatória, quando possível, super interessante, não só do ponto de vista de você também, de maneira secundária, acabar selecionando melhor os pacientes com procedimento cirúrgico, mas com a possibilidade também de você fazer o que a gente faz em reto, do que a gente faz em estômago, de você induzir a PCR
a resposta patológica completa, e a gente sabe que em todas as situações de oncologia clínica que a gente tem resposta patológica completa, a gente tem também uma redução do risco de recorrência. Portanto, acho super interessante, super provocativo, é para isso que existe trabalho científico e depois a gente incluir em meta-análise, é mais um dado, mas não muda a minha visão do tema, continuo acreditando que a quimioterapia perioperatória continua sendo a melhor opção, e principalmente no cenário de doença sincrônica. Acho metacrônica um pouco mais complexo de fato mesmo. Acho que as situações perfeitamente cabíveis de não se fazer quimioterapia adjuvante em doença metacrônica, depende do intervalo pós-oxaliplatina, depende de se esse paciente tem uma perspectiva mais otimista ou pessimista pela frente, mas no sincrônica eu não vejo a menor dúvida de se fazer o que a gente já vinha fazendo já. Perfeito. Fala, como você enxerga o estudo e os comentários do Alexandre? Bom, eu não vou repetir o que o Alexandre já colocou, porque acho que são comentários pertinentes em relação a informações que poderiam ajudar a gente a analisar esses resultados aí, em relação a balanceamento dos grupos, informações em relação ao que você tem de BRAF nos grupos e lateralidade. Mas, enfim, eu acho que uma coisa muito importante ser dita. A gente já vinha... É claro que o estudo era incomodativo, né? Porque você já tinha uma informação antes que baseava o que a gente fazia na nossa prática, que era um ganho sobrevida livre de progressão, um estudo prévio, mas que não tinha ganho sobrevida global. Aí você recebe um estudo novo na última ASCO que te mostra uma informação de ter um ganho sobrevida livre de progressão, mas um detrimento de sobrevida global. É claro que isso traz um incômodo muito grande para a gente. Mas vamos ver isso de uma forma um pouco diferente, né? Muito francamente, isso não é o que eu faço na minha prática diária e eu tenho certeza que vocês também não fazem. Eu não me recordo a última vez, recordo a última vez que eu recebi um paciente para fazer tratamento adjuvante, tratamento pós-operatório. Eu não estou falando de tratamento perioperatório, estou falando de tratamento pós-operatório. Foi há muitos anos atrás, isso para mim praticamente não existe mais. Foi há muitos anos atrás, quando um cirurgião proctologista estava operando um câncer de reto, ele encontrou incidentalmente um nódulo hepático único, que não tinha sido identificado no pré-operatório, e chamou um cirurgião hepático que estava circulando no centro cirúrgico para tirar aquele nódulo. Aquele gente chegou para mim com metástase hepática operada. E veio a discussão de fazer quimioterapia pós-operatória. A maior parte dos doentes que a gente recebe hoje, eles são discutidos no grupo multidisciplinar em relação a fazer quimioterapia no pré-operatório, que eu acho que é um cenário um pouco diferente do que a gente está discutindo aqui. Tá? É diferente, porque você está vendo a doença que você está tratando, você está vendo o benefício que você está trazendo com a quimioterapia, é um cenário bem diferente, no meu entendimento. Tá? Então, eu acho que o estudo é um estudo importante, é um estudo interessante, mas é um pouco diferente do que a gente faz na nossa prática diária. Se você perguntar se eu vou fazer quimioterapia para um paciente que foi operado e não fez quimioterapia previamente, com metástase hepática, eu vou discutir muito particularmente o caso. Doença metacrônica, possivelmente eu não vou fazer. Doença sincrônica, eu vou olhar o doente, vou discutir com o doente o benefício, o doente jovem, eu possivelmente vou oferecer quimioterapia para esse paciente. Eu acho que é por aí. Tá? Então, o estudo mudou a minha prática? Não, o estudo não mudou a minha prática. O estudo me incomodou, obviamente, mas ele não mudou a minha prática. Eu acho que, trazendo para a aplicação clínica do que a gente viu, eu acho que é exatamente isso. Tá? Reinaldo, eu queria só perguntar para os cirurgiões, queria só saber do cirurgião, isso, hoje, a gente teve essa discussão, a gente saiu do estudo, da apresentação do estudo do Nordley, a gente saiu com aquela ideia de fazer sempre a neoadjuvância. Depois a gente foi analisando, não teve impacto na sobrevida, e a gente passou a discutir pacientes que tinham lesões ressecáveis pequenas, se a gente não faria cirurgia front, faria o tratamento depois, se a gente continuaria, se a gente corria o risco de perder aquela metade dela desaparecer, de alguma coisa. Esse paciente, Paladino, não existe, não é assim, mas você tem pacientes adultos que têm uma lesão. E eu queria saber dos cirurgiões hoje, se vocês sempre indicam a quimioterapia, ou se tem aquele paciente, vocês fazem a cirurgia upfront e indicam a adjuvância. Entendeu? Então, isso que eu queria entender, isso que o Paladino falou hoje. Isso é uma questão de aceitação universal ou vocês ainda têm aqueles pacientes que vocês vão para a faca primeiro? Perfeito. Eu queria me despedir de vocês no segundo, porque eu tenho um voo agora há pouquinho, vou passar a coordenação do grupo para o Mauro e aproveitar o momento para passar a pergunta para ele. O Mauro
fez um livro espetacular só sobre o tratamento de metástases hepáticas coloretais, publicado agora há pouco, né, Mauro? Agora, certo. Esse ano, o livro está belíssimo, tipo, a oportunidade de escrever um capítulo, 2, e ele está super afiado, então passar essa pergunta para ele. A pergunta do Gil, se eu entendi bem, é como você interpreta. Eu entendi. A pergunta do Gil não tem resposta. Porque a resposta da pergunta está justamente nos subgrupos. O que foi colocado na conclusão do trabalho, o que foi colocado pelo Alexandre, responde justamente isso. A resposta está nos subgrupos. Está nos subgrupos moleculares, está com relação à lateralidade. Está com relação à lateralidade e o perfil molecular. Agora, assim, está cada vez mais complicado interpretar um trabalho estatístico, porque hoje se questiona a importância do valor de P. Você mostrou uma diferença estatística com P significativo em que as curvas se cruzavam. Então, o cruzamento de curva também é considerado como não havendo diferença. E é chato um grupo que tem, provavelmente, condição financeira fazer um estudo underpowered, né, para um endpoint. E sem abordar a questão molecular e sem dividir a lateralidade para análise. Agora, o que acontece depois de um estudo desse é que a gente fica discutindo mais as hipóteses do que os fatos, né? O estudo ele testa uma hipótese e a conclusão do estudo é um fato. Existe diferença na sobrevida livre de progressão, ponto. E é isso que interessa quando se desenha o estudo. Então, o estudo cumpriu sua missão. O fato dele não ter aumentado a sobrevida global é uma consequência do desenho. Então, eu penso exatamente como o Paladino falou. Se você tem um paciente com doença sincrônica, mas que o subgrupo dele é de baixo risco, provavelmente ele pode operar. Estamos falando de metástase única, por exemplo, né? Cujo tumor primário tinha os fatores prognósticos favoráveis, então tinha baixo nível de linfonodo, ou eventualmente nem tinha linfonodo positivo. Já um paciente que tem metástase sincrônica, múltiplos nódulos, linfonodo positivo, intervalo de tempo curto, quer dizer, não tem intervalo de tempo que é sincrônico. Esse provavelmente iria para uma neoadjuvância, né? E a gente selecionar aqueles resistentes que seriam candidatos a uma hepatectomia frustra. A gente eliminaria a hepatectomia desnecessária. Já os metacrônicos, se forem de bom prognóstico também, intervalo de tempo longo, baixo número de linfonodos, a gente poderia operar e observar. Previamente expostos à quimioterapia, já aqueles em grandes números de metástase, intervalo curto, não expostos à quimioterapia, iriam se beneficiar de uma quimioterapia. Aí a gente ia julgar se neoadjuvante ou adjuvante, né? Então, acho que não mudou muito a nossa conduta, mas eu acho que o segredo está na análise dos subgrupos. Agora, Mauro, o que eu acho, só uma coisa, Paladino, é assim, é que se a gente pegar a questão ali, você tem um paciente estágio 4 que você está fazendo uma quimioterapia adjuvante, extrapolando os benefícios do tratamento de micrometástase, estou falando estágio 4, totalmente ressecado, qual a intenção do tratamento? Tratamento de micrometástase. Quando a gente trata isso no estágio 3, a gente tem o objetivo de aumentar a sobrevida global. No estágio 4, talvez o que a gente tenha que ter, a gente esquecer um pouco a sobrevida global e aumentar a sobrevida livre de progressão, entender isso como uma linha de tratamento. Isso é que eu acho, porque a gente não conseguiu demonstrar efetivamente, quer dizer, em nenhum desses estudos, se a gente pegar desde o estudo francês, que teve que juntar 2 estudos para fazer fluoracil, leucovorin ser benéfico. O estudo com irinotecan foi negativo, mas outros estudos, com o mesmo estudo do EPOC, mostrou benefício na sobrevida livre de progressão, na sobrevida global. Eu acho que, quer dizer, a gente talvez mudar um pouquinho o enfoque que a gente
está tendo ali de aumentar. Isso é um ganho, não tenho a menor dúvida disso. Acho que muitos fatores interferem na análise de sobrevida global, como foi falado ali. Quer dizer, se você tem um desbalanceamento de colo direito, colo esquerdo, você pode ter um impacto, se você, os marcadores moleculares. Mas, na verdade, é que a gente até hoje não conseguiu substancialmente produzir um estudo de que, agregando a quimioterapia à cirurgia, a gente aumentou a taxa de cura dos pacientes, entendeu? Isso a gente não conseguiu demonstrar ainda. Talvez a gente tenha que ser menos ambicioso. E eu perguntaria para o Alexandre essa experiência dele. A gente não usa bevacizumab no INCA, por exemplo. A gente não tem. É um cenário que a gente não utilizaria para fazer isso, porque a gente faz o FOLFOX, como a gente, no pós-operatório, a gente vai fazer o FOLFOX. Você acha que hoje a gente está deixando de oferecer alguma coisa boa dentro da tua da análise que eu sei que você apresentou no teu grupo, foi um trabalho muito interessante. Você acha que esse efeito protetor é alguma coisa que vale a pena? Isso? Eu queria saber a opinião dos cirurgiões, como é que eles veem essa questão também, né? Gil, olha, eu pedi licença ao Paladino para fazer uma resposta parcial e provocação a você. A todos os oncologistas, você falou que não tem nenhum estudo que mostrou ganho de sobrevida adicionando a quimioterapia à ressecção radical R0, mas tem estudo de aumento de sobrevida adicionando a cirurgia e quimioterapia. Isso é verdade. Então, isso que você comentou, Gil, não tem nenhum estudo que demonstra que a adição de quimioterapia após a ressecção de metástase, seja pulmonar ou hepática, tem impactado em sobrevida, porque esses pacientes são incuráveis, né? Assim, a grande maioria desses pacientes, a própria série do René Adam, 86% desses pacientes recaem em 10 anos, né? Ou seja, tem uma parcela pequenininha ali que possivelmente vai se curar, mas esse paciente que tem uma metástase hepática, a gente está vendo, entre aspas, a ponta do iceberg, né? Esse paciente, ele tem outras metástases sistêmicas, ele tem uma doença sistêmica, ele vai recair, provavelmente, mesmo, né? Muito provavelmente. Olha, com relação ao bevacizumab, eu te confesso que eu gostaria muito de ver um estudo clínico com ele pré-operatório, sabe? Porque o racional biológico, principalmente que foi feito pelo Jean-Nicolas Voltey, essas análises que eles fizeram da peça cirúrgica são muito interessantes, sabe? Ou seja, você adiciona um antiangiogênico antes, você tem menos lesão hepática e você tem menos tumor na peça cirúrgica, sabe? Mas isso não foi feito e dificilmente vai ser, porque isso já é um assunto, de certa maneira, mais antigo. Dificilmente isso vai ser revisitado em um estudo clínico. Do ponto de vista de medicina baseada em evidências, Gil, não estamos deixando de oferecer nada, não, sabe? Os pacientes não estão, de certa maneira, sendo prejudicados em não receber bevacizumab pré-operatório. A gente não pode, isso é uma hipótese, e a gente não vai tratar, ainda mais com um custo absurdo, baseado em hipótese, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, botando uma questão bem prática. Também, já que a gente está nessa coisa de provocar, vou provocar também, tá? Aproveitando aqui. Mas eu vou me posicionar também. Eu vou começar com uma situação clínica, tá? Veja bem, eu estou com um paciente com câncer coloretal que teve uma recorrência com nódulo hepático único, operável, de 2,5 cm e foi ressecado pelo Dr. Mauro aqui, tá? Recorrência 1 ano depois da cirurgia, tá? Eu não vou fazer quimioterapia para esse paciente, ok? É minha postura, minha conduta. Eu não sei se vocês concordam, eu não faço, tá? Nesse cenário, minha postura. Vamos pensar numa forma diferente agora aqui. Metástase sincrônica. O cara chegou, um nódulo de 2,5 cm. Mesma situação, mesmo nódulo, só que sincrônico. Operável. O Mauro fala para você que pode operar essa doença. Vocês indicariam quimioterapia pré-operatória para esse paciente ou não? Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu já vou me adiantar. Eu, mesmo sabendo que é uma doença que o Mauro pode operar do mesmo jeito, da mesma forma, eu continuaria indicando quimioterapia, mesmo sabendo que é fácil de operar. Porque, para mim,
Eu fico muito feliz de saber que se eu fizer quimioterapia com o paciente, claro que eu faria com cuidado, não quero que esse nódulo suma, mas se eu fizer dois ciclozinhos de Folfox para ele, dois cursos, ou 3, repetir imagens, se esse nódulo for de 2,5 centímetros para 2 centímetros, que seja, ou pelo menos uma estabilidade de doença, ele vai operar e eu vou fazer um pós-operatório para esse paciente com muito mais tranquilidade. Entendeu? É a minha postura. Eu acho que a gente consegue ver a doença respondendo. Eu tenho mais segurança de que eu estou talvez selecionando um doente para ter benefício pós-operatório. Isso que eu acho que é a diferença de você fazer um tratamento, como foi no estudo japonês, que a gente teve várias críticas aí. Uma das críticas realmente que eu acho que é a mais pertinente de todas é a maneira como os pacientes receberam quimioterapia. O estudo é um estudo fase 2, 3, como foi colocado aqui. Claramente tem uma diferença de tempo de sobrevida na fase 1 do estudo, na qual eles tiveram que fazer um desescalonamento de dose. Os pacientes não conseguiram fazer a quimioterapia porque teve muita toxicidade. O estudo ele não tem poder para avaliar a sobrevida. Isso é importante, que o Mauro colocou, que o Alexandre colocou, o Gil também. O estudo não foi desenhado para ganhar sobrevida global. Foi um estudo desenhado para avaliar a sobrevida global. Foi para avaliar a sobrevida livre de doença, de progressão. Certo? Muito bem. Isso já é um ponto que tem que ser dito. É fato. Pô, mas incomoda a gente quando você vê uma sobrevida global pior. Mas quando você separa os dois, aí você está vendo uma análise de subgrupo ainda. Quer dizer, é mais uma extrapolação em cima de um estudo que não foi feito para ver isso. Mas, de qualquer maneira, já que a gente está fazendo extrapolação, vamos fazer. A primeira... Mas Paladino, você colocou uma questão correta. Eu acho que assim, a diferença de doença sincrônica num paciente que nunca foi exposto à quimioterapia de um paciente com doença metacrônica que já foi exposto à quimioterapia. Eu não sei nem qual seria a minha posição num paciente que nunca foi exposto à quimioterapia, que se eu operasse, se eu não faria quimioterapia, porque eu não sei qual o comportamento que esse paciente tem, que é o caso do estudo, é um paciente com metástase metacrônica que nunca foi exposto ao oxaliplatina. Eu acho que o cara que foi... A minha tendência de fazer seria maior. Num paciente que eu acho que um ano depois eu fiz uma cirurgia do estágio 3, tratei ele com Folfox ou com Capox. Um ano depois ele faz uma cirurgia hepática, fez cirurgia R0, a minha tendência é não tratar esse paciente. Eu já dei a chance para ele um ano antes ali, ele recorreu. Eu tendo a não levar esse intervalo de um ano como de quimiosensibilidade ou não. Eu acho que o objetivo do meu tratamento hoje seria aumentar esse intervalo livre de progressão. Pode ser que eu esteja errado, eu não tenho essa ideia, porque o estudo mostrou que, mas esse estudo não fazia o Folfox antes, não fazia o oxaliplatina antes. Então, eu acho que você tem 3 cenários diferentes, entendeu? Acho que você tem um cenário de um paciente com doença sincrônica, com metástase hepática, onde eu acho que a tendência de todo mundo vai ser de fazer a adjuvância. Eu acho que esse paciente não tenho dúvida de fazer, mas como você falou, se possível, é melhor fazer a neoadjuvância, você já testou esse paciente, mas é um dado de realidade, alguns pacientes têm, na doença sincrônica, eu faria adjuvância. No paciente com doença metacrônica, que não foi exposto previamente ao oxaliplatina, eu faria novamente o Folfox. No paciente com doença metacrônica, que eu expus anteriormente a oxaliplatina, eu esperaria a outra recaída para ir pensar o que eu vou fazer. Então, seriam 3 cenários diferentes, na minha opinião. Mas eu concordo completamente com o Alexandre que talvez a nossa intenção seja tirar esse cenário de cura. A gente ficou com essa questão de tratamento curativo de metástase hepática para um tratamento com uma linha de tratamento cirúrgica que pode prolongar a vida do paciente, deixando ele fora de tratamento por um período de tempo maior. Eu acho que essa é que tem que ser a nossa visão. Entendeu? Eu trouxe essa questão porque você comentou, você fez uma pergunta para o Mauro e ele acabou entrando na questão do estudo. O que ele faria com o paciente com pouco volume de doença hoje? Se ele faria a cirurgia ou se ele faria a quimioterapia? Eu estou colocando que se esse doente chegasse para mim, eu discutiria com ele que eu sugeriria fazer a quimioterapia mesmo com pouco volume de doença. É isso. Né? Não, eu acabei escolhendo a sua pergunta, quando exemplifiquei os subgrupos, né? Concordo com tudo essa. Mas tem, a respeito do que vocês falaram, tem um trabalho específico, não lembro o autor, mas questionando justamente isso. O nosso objetivo deveria ser o disease-free survival, ao invés do overall survival, nesses casos. Uhum. E agora, assim, tem uma questão muito importante em termos de qualidade de vida psicológica do paciente, que quando você opera esse tipo de doença, tudo que você quer ouvir é que a doença não voltou, né?
Então, desde que o preço da toxicidade seja pagável, é um custo que vale a pena. O Paladino e Gil, né? Só agora 3 meses ou 6 meses, né? Agora, Alexandre, você viu uma diferença entre, por exemplo, o paciente que você ressecou, metástase pulmonar e metástase hepática de tolerância? Me chamou a atenção, uma tolerância muito ruim. Eu não sei se o japonês não tolera, sabe? Mas é gritante, né? Uma coisa, um compliance muito ruim, uma coisa que a gente não vê, né? Sim. Mas, Mauro, eu acho que você tem os casos aí para discutir também, entendeu? Eu acho que... Eu estava falando. Se a plateia, o doutor Carlos Eduardo está aqui, a plateia, todos os residentes, se alguém quiser fazer alguma pergunta, ou se vocês quiserem fazer um comentário final, a gente vai partir para os casos do grupo. O doutor Carlos declinou, então eu convido aqui o Brian. Brian, vem para cá. Mauro, eu vou só... Desculpa, viu? Eu estou no consultório aqui. Tá legal, querido. Fica à vontade. Fica à vontade, Alexandre. Vai lá trabalhar, cara. Fica à vontade, muito obrigado. Eu agradeço muito, Alexandre. Ótimo. Obrigado, tá? Valeu aí pela Obrigado, viu, gente? Foi um prazer. Valeu, um grande abraço. Bom dia, Luísa. Tudo bem, Luísa, como é que você está? E aí, tô tranquila, você? Tudo jóia. Obrigada. Apresenta aí, pessoal. Bom dia a todos, sou o Brian, R3 da cirurgia oncológica, rodando no abdômen. O Dr. Mauro pediu para eu continuar a sessão da mesa redonda do fígado. A gente tem alguns casos para ser discutido e definir conduta. Primeiro caso...